Bem, meus irmãos, a partir de agora, nós vamos começar nossos trabalhos, a nossa palestra. Dessa forma, damos boas-vindas ao irmão Guto Santos e, meu irmão, até às 20 horas e 30 minutos, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão Trifão, em seu nome, na figura de minha querida amiga e irmã Jussara. Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos do Trevo Sagrado, esse templo de luz que tem um lugar especial no meu coração, onde muito eu aprendi, onde grandes amizades e grandes conexões eu fiz e até hoje carrego comigo na minha vida. Quero cumprimentar cada um dos convidados, dos que estão participando aqui pela primeira vez, dizendo da minha honra, da minha satisfação em poder estar nessa noite, sendo um instrumento para contribuir com as reflexões de cada um de vocês, como eu estava dizendo aqui informalmente, antes de começarmos os trabalhos oficialmente, o meu papel hoje aqui vai ser de trazer algumas questões para que possamos refletir juntos. A minha ideia é gerar algumas inquietações, né? Eu acredito muito no poder das perguntas, muito mais do que propriamente nas respostas, é através das perguntas que a gente aguça o nosso senso crítico, que a gente movimenta a energia do saber, da curiosidade, da criatividade. E eu penso que esse momento atual nosso requer muito disso, né? Nós estamos vivendo um período de transição planetária, onde, né, segundo algumas vertentes, a gente está saindo da era de Aquários, né, entrando na era de Aquários. Outras vertentes dizem que nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. Mas a minha ideia não é me apropriar de algum termo ou alcunha utilizado por uma determinada linhagem espiritual ou religiosa, né? A minha ideia é justamente transcender essas barreiras que muitas vezes impedem com que nós possamos expandir as nossas consciências para que nós possamos, de fato, suplantar e superar alguns desafios que nos impõem, porque, sobretudo, nessa era que nós vivemos, extremamente acelerada, nós acabamos por também experienciar um momento de extrema polarização, né? Polarização política, em relação à própria questão religiosa, e uma série de outros fatores, e isso tem gerado um, como é que eu poderia dizer, um cataclisma dentro das relações humanas, né? E mundialmente falando. Obviamente que em alguns momentos da nossa apresentação eu vou querer trazer algumas situações experienciadas no nosso Brasil, acho que muito pertinentes, inclusive dentro de um momento peculiar que nós estamos vivenciando, onde muitas coisas são ditas, muitas narrativas são apresentadas, e se nós, de fato, não tivermos a sabedoria e a serenidade para interpretar, né, o que está acontecendo, aí a gente fica refém, muitas vezes, de um sistema que tem feito muito aí para gerar confusão, para gerar eu vi no nosso início aqui nas vibrações, né? Algumas pessoas com questões ligadas à ansiedade, à depressão, tudo fruto desse momento atual que nós estamos experienciando, onde muito se cobra, muito se exige, um mundo extremamente competitivo, acelerado, né? De resultados, e a gente vem deixando um pouco da humanidade em alguns momentos de lado, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu preparei, muito mais do que uma palestra. Eu não quero que essa apresentação seja encarada como uma palestra, tá, pessoal? Eu vou buscar me ater ao tempo que nos foi designado de 30 minutos para poder fazer essa apresentação. Então, eu vou, através dos slides, concatenar
algumas ideias e após trazer aqui alguns pontos de reflexão para que nós juntos venhamos a discutir o que eu reputo como pontos extremamente sensíveis e relevantes para que a gente venha sair dessa corrida dos ratos que nós estamos vivendo, onde a gente parece que acorda para poder trabalhar, para poder, né, no final do mês, receber um recurso para pagar os boletos, e parece que a nossa vida, a vida de muitos, não sai desse padrão, né? E eu quero incentivar a todo instante uma pergunta que eu já trago aqui: a quem isso interessa? Então, eu quero já convidar a vocês a trazer sempre esse questionamento para a vida de vocês. A quem isso interessa? A quem essa notícia que está sendo passada dessa forma interessa? A quem essa narrativa que segue uma determinada linha, uma determinada vertente interessa, tá? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês para que nós possamos avançar. Eu tenho utilizado muito esse termo entrelaçamento de saberes. Eu acredito que o momento nosso, né, nessa era do conhecimento, da informação, é extremamente pertinente, já que nós temos hoje, por meio da tecnologia, por meio da rede mundial de computadores, da internet, né, um verdadeiro manancial de conhecimento, de informações à nossa disposição. Eu costumo dizer que eu sou de uma época onde eu cheguei a fazer pesquisas por meio da Barça, e talvez algumas pessoas mais novas aqui que eu não saibam do que eu estou me referindo, né? Fazia pesquisa no colégio, levando ali as revistas, recortando, mas ao mesmo tempo eu sou, assim, eu me sinto muito privilegiado de ter acompanhado na minha infância, adolescência e juventude uma série de transições que hoje reconstruíram a nossa humanidade. Então, da mesma forma que eu cheguei a fazer pesquisas pela Barça, eu também comecei a fazer pesquisas. Na época não era nem o Google, inicialmente foi o KD aqui no Brasil, depois o Yahoo e por aí vai. Então, eu peguei bem esse momento de transição, mas enfim, o que eu quero trazer é, através desse exemplo simbólico, é justamente essa era que nós estamos vivendo, que a um clique nós conseguimos acessar praticamente qualquer tipo de assunto. E agora, especialmente de um ano e meio para cá, com a chegada forte da inteligência artificial, né, a relação nossa com o conhecimento ela passa a ganhar um outro elemento, né, um outro tempero, digamos assim. Pois bem, um caminho, entrelaçamento de saberes, um caminho para o despertar da consciência em meio à transição planetária. E por que um artigo indefinido, um caminho e não o caminho? Porque eu não me sinto apto aqui a dizer e a apresentar um único caminho ou o caminho. Eu simplesmente entendo que esse entrelaçamento de saberes ele é de fundamental importância para que nós possamos aguçar o nosso senso crítico, para que nós possamos chegar às nossas conclusões. Porque até mesmo quem nos fornece informação e não necessariamente conhecimento tem um interesse por trás a nos transmitir aquela informação. Então é importante que nós saibamos, sobretudo, filtrar essas informações e esse conhecimento que nos chega e que é aquele também que nós buscamos e acessamos, né, sabendo, inclusive, fazer uma boa escolha dessas fontes. Eu não vou aqui me apresentar, falar de formações, a minha ideia aqui não é essa, mas eu quero reforçar aqui com vocês hoje a minha conexão com o meu Ikigai, com o meu propósito de vida, que está atrelado atualmente a ajudar as pessoas a desenvolverem todo o seu potencial, especialmente por meio da comunicação. Então, eu costumo, através das minhas palestras, treinamentos, mentorias, fazer o que eu estou me propondo a realizar hoje aqui com vocês, né? Gerar algumas inquietações, alguns questionamentos, porque eu acredito que dessa forma a gente amplia o autoconhecimento, a gente, ao nos conhecer melhor, a gente consegue desenvolver alguns elementos como autoconfiança, como autenticidade, e dessa forma, nos expressando melhor, a gente consegue se relacionar melhor
com as pessoas com que nós convivemos e dessa forma conseguir promover uma mudança efetiva na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós nos relacionamos. Eu gosto muito da expressão autorresponsabilidade e eu acredito que a comunicação é talvez a principal ferramenta que nos conduza a ter uma vida com maior autorresponsabilidade, onde nós saiamos de uma condição de vítimas que muitas vezes nos colocamos, né? Esse processo de vitimização está cada vez mais forte e aflorado na nossa sociedade. E quando você entende que você é o responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida e através das suas ações você tem como fazer efetivas mudanças, eu acredito que a gente tem uma grande capacidade de promover mudanças significativas, né? Então, hoje eu estou muito conectado ao meu propósito, que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a darem voz aos seus pensamentos, às suas ideias, darem voz ao seu propósito e dessa forma levarem as suas mensagens para o mundo. E eu tive um convite muito grande, né? Eu fiz uma transição há algum tempo atrás da advocacia, no qual uma profissão maravilhosa que eu ainda exerço, mas com muito menos intensidade, né? São 15 anos aí de exercício da advocacia. E eu sou muito grato ao direito, à advocacia por tudo que me oportunizou, inclusive esse aguçamento do senso crítico, o desenvolvimento da minha comunicação, mas eu venho cada vez mais entendendo o meu papel aqui como um agente que deve utilizar todo o seu potencial para contribuir com o desenvolvimento da expressividade das pessoas. Até mesmo porque eu tenho percebido que o mal ele vem fazendo muito barulho e a gente vê muitas pessoas boas em silêncio. E essa reflexão me veio no início da pandemia, quando eu, revisitando algumas obras, alguns autores, alguns pensamentos, eu me deparei com esse de Martin Luther King, quando ele dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E hoje aqui, no trevo sagrado, subordinado à ordem do grande círculo branco, que presta um papel maravilhoso, não só para a sociedade soteropolitana baiana, mas tem um trabalho que eu reputo como um trabalho maravilhoso para o nosso planeta, de expansão de consciência, de formação de líderes, de formação de seres despertos que têm a capacidade, né, de construir ou de contribuir para a construção de uma realidade mais harmônica, mais equilibrada, mais pacífica e mais amorosa. O Martin Luther King, ele traz essa reflexão, esse grande convite, ele que com o poder da sua oratória, mas sobretudo alguém que tinha um propósito muito definido, alguém que lutava por uma causa muito nobre, e ele fez com que várias pessoas sonhassem o mesmo sonho que o dele, porque ele tinha um propósito muito definido e ele utilizou a sua comunicação para transmitir isso e pôde impactar milhares, milhões de pessoas. Então, eu acredito muito que nós podemos, por meio da nossa comunicação, da nossa voz, também fazer a diferença. E nós não precisamos e nem devemos nos comparar a Martin Luther King nem a ninguém, porque a gente vive o tempo todo hoje também comparando-se com outras pessoas que nós colocamos num pedestal ou como referência. E, na verdade, o nosso mundo, muitas vezes, ele pode estar ao nosso redor, né? A nossa família, dentro da nossa casa. Eu acredito que o principal convite para que a gente possa fazer a diferença começa dentro do nosso lar. Então, utilizar a nossa comunicação como um instrumento de transformação é um primeiro ponto que eu quero trazer aqui para cada um de vocês, para que a gente possa efetivamente formar um movimento que eu costumo dizer que é o barulho dos bons. E eu convido todos vocês para que nós possamos fazer esse barulho dos bons, dando voz ao nosso propósito e levando a nossa mensagem para o mundo. Né? Quem aqui não se sente muitas vezes inibido, inibida em expressar algo. Talvez na abertura dos trabalhos aqui, quando foi facultada e franqueada a palavra, que Ju manifestou-se, será que tinha alguém aqui que estava ali ávido
trazer a sua percepção, mas de repente não. O que será? Será que eu posso falar alguma besteira? O que será que os outros vão pensar de mim? E isso é muito fruto desse momento que nós vivemos, né? Onde crenças limitantes são instauradas em nossa mente desde nossa tenra idade, né? Onde nós somos programados pelos chamados pais programadores, né? Pais, pastores, padres, palestrantes, políticos. Nós começamos a receber programações e muitas vezes são programações que cerceiam a nossa expressividade. Né? Não, não é o momento de você falar, não, criança falando aqui, ou nossa, que besteira que você falou, fulaninho. Seja na escola, no ambiente familiar, isso acontece, isso vem freando muitas vezes o nosso ímpeto de falar, de buscar, de questionar, né? Porque nós vivemos um modelo que não é um modelo educacional que fomenta o aguçamento do senso crítico, mas um modelo de escolarização que se deu especialmente, né, durante a Revolução Industrial, e que a ideia é transmitir ali algumas informações para que você venha, de repente, se encaixar, se adequar, se enquadrar numa estrutura que foi construída para que muitos possam operar e poucos possam fazer uma gestão. Por isso que nós não devemos lutar contra nada, né? Mas sim lutar por algo. Então, eu particularmente não sou a favor de algumas bandeiras que são levantadas. Não, vamos lutar contra o racismo. Vamos lutar contra. Por que não lutar a favor da igualdade? Olha o que Nietzsche já dizia alguns séculos atrás: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Então é sobre ter um propósito, sobre se conectar a esse propósito, sobre viver uma vida com propósito e não buscar causas que muitas vezes não são nossas, mas que nos são impostas e que parece que nós temos que nos adequar a determinadas causas para fazermos parte de uma determinada bolha, de um determinado grupo, para sermos aceitos. Porque é nítido, é claro, e isso não é Guto que está dizendo, são algumas necessidades, são algumas características humanas enraigadas, e uma delas é que o ser humano ele busca a aceitação. O ser humano ele busca se sentir pertencente. E isso a gente teria que olhar, e a ideia não é avançar nesse ponto, mas nós teríamos que olhar lá para o tempo pré-histórico, né? Onde a necessidade de você fazer parte de uma determinada tribo, para que você pudesse, inclusive, cultivar a sua vida. Então, é dentro dessa perspectiva que muitas vezes nós buscamos nos encaixar, nos enquadrar em determinados padrões, em determinados grupos, núcleos, para que nós possamos ser aceitos, mesmo que aquilo muitas vezes não ressoe com a nossa essência. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês estão felizes com o mundo que está sendo construído e que tem a parcela de contribuição de cada um dos que estão aqui presentes? Porque hoje nós, de fato, nós estamos muito mais informados, não vou dizer bem informados, mas informados, porque basta você ligar uma televisão, pegar um celular. Na verdade, há muito tempo o celular deixou de ser celular, né? Um smartphone, um computador portátil que está à disposição das nossas mãos. Quase hoje uma extensão do nosso corpo. Muitos de nós, para não dizer aqui, eu me arrisco, a maioria vai dormir com o smartphone na mão e ao acordar, uma das primeiras coisas que faz é pegar esse smartphone. Então, nós somos bombardeados o tempo todo de informação.
Nós acessamos hoje, como eu falei, eu pesquisava antigamente na Barça. Hoje você tem a rede mundial de computadores à disposição, a inteligência artificial hoje, até para fazer coisas que, há algum tempo atrás, qualquer ser humano, por mais elevado QI que tivesse, seria capaz de imaginar que nós tivéssemos acesso hoje a tamanha informação ou capacidade de construir conhecimento. Mas será que nós estamos mais sábios e mais humanos? Pergunta retórica, tá, meus irmãos? Porque obviamente que nós não. Nós não estamos nos tornando mais sábios e cada vez mais nós estamos menos humanos ou humanizados, né? Então, em meio a esse turbilhão de informações, né, hoje existem alguns estudos que apontam que cerca de 90% do nosso tempo nós passamos nos comunicando. Porque a comunicação ela não se dá somente de forma oral, verbal, e quando você fala com uma outra pessoa presencialmente, né? Quando você abre um WhatsApp e você vê notícias, quando você liga uma televisão, quando você acessa um e-mail, nós estamos praticamente imersos a situações comunicativas a todo instante. Nós estamos interagindo com pessoas praticamente a todo instante. E qual a qualidade, né, dessa nossa comunicação? Então, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, com oratória, com desenvolvimento pessoal, eu comecei a enxergar e trabalhar a comunicação por meio de um viés mais holístico, né? Não é somente aquilo que eu falo, mas como eu falo, quais as repercussões daquilo que eu emano por meio da palavra falada, daquilo que eu pronuncio, do verbo dito, né? De que maneira, né, os meus centros de força estão organizados, ou como eu posso trabalhar os meus centros de forças, em outras palavras, os meus chakras, para poder, por exemplo, me comunicar. Porque quem entende um pouquinho disso vai falar, não, vamos trabalhar o chakra laríngeo, né? Afinal de contas, é o chakra da comunicação. Mas daí eu lhe questionaria, mas o que me dá autoconfiança vem do plexo solar. Então é ali que eu também devo trabalhar antes de pensar em me expressar. E como é que eu posso trabalhar o plexo solar? Por meio da respiração. Eu só estou trazendo esses elementos, pode aparentemente estar soando como algo desconexo ou desconcatenado, não, mas a ideia é justamente fazer esse entrelaçamento de saberes, tá? A partir do momento em que nós buscamos desenvolver a nossa comunicação sob esse viés holístico, entendendo toda essa engrenagem das interações humanas, a gente começa a desenvolver a autenticidade, né? A autenticidade ela exige autoconhecimento, ela exige nós mergulharmos dentro de nós mesmos, ela exige que nós fortaleçamos um diálogo interior. Diálogo interior esse que nos conecta com a fonte. E o que é espiritualidade se não essa conexão com a fonte criadora? Eu defendo e eu advogo que a principal forma de você desenvolver a comunicação é por meio da espiritualidade. Mas quando eu falo isso, e aqui é um ambiente extremamente propício para desenvolver um pouco mais, né, essa afirmativa, quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Né? E eu sei que aqui os despertos que fazem parte dessa reunião, eles conseguem compreender bem isso. Né? Eu posso desenvolver a minha espiritualidade. Meu irmão Ernesto, que satisfação vê-lo aqui. Estou vendo ali agora o quadradinho. Estou aqui passeando pela tela, que eu gosto sempre de fazer esse contato visual, vendo aqui muitas pessoas especiais. Quem puder e quem sentir de abrir a câmera, pessoal, a gente pessoaliza mais esse nosso encontro. Daqui a pouco, quando eu retirar os slides, eu vou gostar muito de poder olhar nos olhos de vocês, tá bom? Mas, obviamente, respeito quem não puder fazer esse movimento agora. Então, quando a gente pode desenvolver a espiritualidade, meu irmão Mário, por meio do contato com a natureza, através das artes, através da filosofia,
através, né, da música, que não deixa de ser uma arte, através da oração, da meditação, da respiração consciente. Então, quando nós começamos a utilizar esses recursos, nós desaceleramos nesse mundo extremamente agitado, nós conseguimos organizar muito melhor as nossas ideias, nós conseguimos, né, perceber com muito mais clareza as informações que chegam até nós, nós conseguimos, nobre irmão Argel, aguçar o nosso senso crítico, né, sabendo selecionar as fontes, sabendo interpretá-las, porque hoje, nesse mundo extremamente agitado, onde a gente praticamente acorda, né, faz ali, tem o nosso momento de asseio, de alimentação, e já está conectado com o trabalho, ou pensando em resolver coisas, em pagar contas, em pagar boletos, é praticamente hoje a gente vive, né, e quando eu falo nós, né, obviamente eu estou generalizando, eu sei que existem uma, exceções, mas de uma maneira geral a gente vê grande parte da população mundial vivendo nessa corrida dos ratos, né? E aí a gente percebe que muitas pessoas elas estão vibrando numa frequência que não permite, por exemplo, desenvolver essa comunicação autêntica. Porque quando eu comecei a estudar a comunicação, integrando-a com outros elementos, outras abordagens, obviamente eu me debrucei no estudo de Hawkins, né, onde ele apresenta, né, essa escada, chamada escada de Hawkins, onde ele avalia o nível consciencial e as emoções atreladas a esse nível consciencial. E a gente percebe que a partir desses níveis aqui, que é a partir da cor azul, né, da coragem, que a gente começa a ter uma vibração mais expansiva. Do orgulho para baixo, essa vibração ela é mais restritiva, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente se comunica desse nível para baixo, nós tendemos a ser mais agressivos, mais intolerantes, mais ásperos, mais emocionais, no sentido de menos, de racionalizar pouco, né, aquilo que nós comunicamos. E em algum momento, em alguns contextos, isso não é tão positivo. E obviamente que esse nível vibracional ele vai impactar ao nosso redor. Ele vai comprometer a forma com que nós gerimos as nossas emoções, e as nossas emoções elas estão relacionadas aos nossos pensamentos. Na verdade, os nossos pensamentos eles vão determinar essas emoções, e essas emoções repercutirão nos nossos comportamentos, e esses comportamentos serão culminantes para as ações e os resultados que nós teremos. E no final das contas está tudo muito relacionado. Então, como, né, nós vamos ter aquilo que o grande círculo branco, que o nosso querido trevo sagrado, ele nos traz, né, com muita força, que é nós termos paz, harmonia e equilíbrio, se nós estamos vibrando de maneira densa. E se nós não temos paz, não temos harmonia, não temos equilíbrio, como é que nós vamos conseguir tomar decisões mais assertivas? Como é que nós vamos conseguir é, nos relacionar com essas informações que chegam até nós, aguçar o senso crítico? Como é que nós vamos deixar de ser massa de manobra se nós não estamos nem conseguindo, né, fazer essa gestão? Então, aqui seria um aprofundamento na verdade, eu quis apenas trazer
o exemplo do mapa da consciência, da escala de David Hawkins, para que a gente possa observar, né, as nossas emoções, né, o que decorre, né, das nossas emoções, os processos que estão a elas atrelados, né, e muitas vezes a visão de vida que nós temos a depender da vibração que nós estejamos alimentando, né? Então, observe aqui, olha, raiva. Vou pegar só esse exemplo aqui da raiva, que muitas vezes nos toma quando a gente assiste um telejornal, e eu não sei aqui ainda quem assiste telejornal em TV aberta, né? Olha só, né? A gente vê algumas situações, a gente fica com raiva. A raiva está atrelada à emoção da irritação. Isso vai gerar um processo de agressão, onde nós vamos sempre antagonizar, buscar culpados para justificar algo que está acontecendo. Isso vai alimentar o quê? A intolerância. Alimentando a intolerância, você vai dialogar com o outro como? Ah, você votou em Bolsonaro, você votou em Lula, você é católico, você é evangélico, ah, você é um bandista, você é espírita. Não, negócio de reencarnação, pelo amor de Deus. E por aí vai. E assim nós estamos vivendo. E aí a pergunta é: a quem isso interessa? Olha a pergunta inicial. A quem isso interessa? A gente vai chegar lá, tá? Deixa eu ficar aqui até atento ao nosso horário. Então, inteligência emocional, ela se afigura como um elemento poderoso para que nós possamos, né, fazer uma boa gestão das emoções. Esses pilares eles foram apresentados, né, por Daniel Goleman, naquela obra clássica que popularizou a inteligência emocional na década de 90 no mundo, e ele traz esses 5 grandes pilares, né? E eu queria destacar principalmente o conhecer as próprias emoções, né? É aquele mergulho interior que nós falamos, o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né? É a comunicação interior que nos conecta à fonte. É o primeiro movimento que nós devemos fazer, tá bom? E aí a gente vai desenvolver a nossa inteligência espiritual. Tem alguns autores que hoje se debruçam ao estudo, né, das múltiplas inteligências, e um deles fala muito sobre a inteligência existencial, inteligência espiritual, que eu trago aqui apenas como uma oportunidade da gente expandir um pouco mais, porque para mim ela é uma consequência lógica desses movimentos que nós estamos fazendo. E aí, como eu falei anteriormente, né, a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, porque eles vão gerar sentimentos que conduzirão a comportamentos que, por sua vez, nos direcionarão para ações que trarão os resultados que nós estamos experimentando hoje em nossa vida. Então, se a gente para hoje e fala assim, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito com o meu casamento, eu estou insatisfeito com a vida de limitada e de escassez que eu estou levando. O primeiro movimento é olhar o que nós estamos alimentando a nível mental, né? O que nós falamos para nós mesmos. Porque Buda, séculos antes de Cristo, ele já falava: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. E para finalizar esse primeiro momento aqui entre nós, eu quero convidá-los a analisar essa mandala, a mandala Ikigai, né? A filosofia Ikigai, ela nasceu e surgiu em Okinawa, no Japão, que é um dos pontos do mundo onde existem os seres humanos que têm a vida mais longeva, né? Então tem muitas pessoas centenárias em Okinawa, e aí foram fazer um estudo lá e entender o porquê deles terem, né, essa vida tão longeva. Tem até um documentário no Netflix que fala sobre as zonas azuis e faz uma abordagem também a Okinawa, no Japão. E aí muitas pessoas passaram a estudar, né, e compuseram essa mandala que não surgiu lá em Okinawa, no Japão, mas que nos convida a olhar a vida e viver uma vida com propósito, com sentido. E como seria viver essa vida com sentido, Guto? É quando eu consigo atrelar aquilo que eu amo fazer com aquilo que eu sou bom. O que é que eu sou bom ao realizar, ao exercer? E nisso que eu sou bom e que eu gosto de fazer, será que eu consigo ganhar para realizar isso?
Se eu consigo unir esses três elementos e ainda acrescentar um quarto que é disso que eu faço, eu consigo entregar algo de bom e tornar o mundo melhor, aí nós conseguimos fechar a mandala. E justamente esse ponto de interseção é o que nós chamamos de Ikigai. É quando você consegue reunir a sua missão, a paixão, com a vocação e aquela profissão. Mas deixa eu fechar isso aqui agora, né? Porque eu quero falar sobre decisões. E Tony Robbins, que é hoje considerado o maior treinador comportamental do mundo, ele diz com uma sabedoria que ele é peculiar. E quem não conhece Tony Robbins, eu recomendo que possam conhecer o trabalho dele. Tem muitos vídeos no YouTube, muitos livros. Eu recomendo dois: Desperte o Gigante Interior e Poder Sem Limites. Tony Robbins já nos diz: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E aí, meus queridos, e agora aqui, deixa eu até colocar essa imagem em galeria para poder olhar para todos os que estão de câmera aberta. Maravilha, somos mais de 40 aqui. E temos 2 minutos. Será que consegui 3 minutinhos para ser mais 5 minutinhos, Ju? Para a gente poder depois abrir aí para algumas reflexões. Então, o que eu quero trazer, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nesse momento de transição planetária, quais tipos de pensamentos permeiam as nossas mentes? Que tipo de reflexões nós estamos fazendo, se é que nós estamos refletindo em torno do que está acontecendo no mundo? Será que nós estamos parando para analisar o que aconteceu em 2020? Né, que derrubou as barreiras geográficas, que mudou o mundo, e sem querer comparar Jesus Cristo, que dividiu o mundo entre antes e depois de Jesus, para mim a história da humanidade, a partir de 2020, ela também vai ser contada antes e depois, né? Como esse vídeo vai para o YouTube, não é nem bom falar o nome, porque isso pode, né? Mas antes e depois da Tarará 19. E o que é que ela nos gerou? Além de dor, né, por conta de alguns entes queridos que talvez tenham desencarnado por conta dela, mas ela também nos trouxe grandes reflexões. E hoje eu tenho observado que nós estamos imersos numa guerra de narrativas e olhando para o Rio Grande do Sul e o que está sendo noticiado pela mídia tradicional, nós observamos como está sendo retratada a realidade que está sendo o que está acontecendo lá. E aí eu tenho amigos, inclusive de um círculo próximo de relacionamentos, que são lá do Rio Grande do Sul, e o que me disse, olha, é um absurdo o que está sendo feito. Mas aí as pessoas tendem a politizar. E beleza, ok, vamos politizar. Porque hoje a principal rede emissora de televisão do Brasil, ela abre um telejornal falando justamente, né, que olha só o papel que o governo está realizando. Olha, a nossa emissora está sendo elogiada por todos aqui. E o que a gente sabe, inclusive, porque hoje o smartphone ele nos mostra que, na verdade, essa emissora, que é a principal e que até a década de 90 era a principal formadora de opinião do Brasil, ela dizia o que era e o que não era, o que estava certo e o que estava errado, e hoje não é mais assim. E a gente vê que o que ela está noticiando está completamente indo de encontro ao que de fato está acontecendo. E aí a gente se pergunta, aí vocês estão se perguntando, porque eu estou. Então eu vou perguntar para vocês, por que isso está acontecendo? E a que interesses isso atende? Eu poderia trazer, infelizmente a gente só tem mais 3 minutos, com o tempo além que já me foi concedido. Mas assim, são tantos temas que nós poderíamos refletir aqui, a minha ideia não é abrir, né? Mas eu poderia gerar algumas reflexões, só que eu gostaria que vocês se perguntassem. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu no início de janeiro, na Ilha do Mel, no Paraná, no litoral do Paraná, que apareceu um ser gigante. O que aconteceu 1 ou 2 dias antes no principal shopping center de Miami, que deslocou toda a força policial de Miami para dentro do shopping center e dentro da mídia tradicional. Simplesmente foi dito que é porque tinha um grupo de jovens dentro do shopping center soltando fogos. E quem estava lá que não conseguiu filmar, mas que tem uma série de relatos, tem a ver com esses gigantes que, por exemplo, apareceram, que foram relatados na Ilha do Mel, que foram filmados, que está no YouTube, mas que não se diz. Quem aqui se pergunta? Eu vou trazer alguns pontos, parece desconexo, mas é só para
mostrar que se hoje a gente quiser buscar algumas informações, a gente vai. E eu estou, de repente, trazendo alguns pontos, porque talvez daqui a alguns anos ou meses, algumas coisas venham à tona e a gente precisa estar preparado para algumas coisas que virão à tona. Alguém já se perguntou sobre ET de Varginha, sobre a verdade, o que é que tem de Varginha, se veio Força Aérea Americana para cá, para o Brasil, se veio, se não foi? Hoje tem uma série de podcasts que falam sobre isso. Alguém tem se questionado sobre Ratanabá, a cidade, entre aspas, perdida na Amazônia, que já existem estudos e provas que existe uma civilização muito antiga que está lá submersa e que, ao vir à tona, e provavelmente esse ano a gente já vai ter novidades fortes sobre isso, isso vai mudar a história da humanidade? Porque isso, inclusive, são construções mais antigas que as pirâmides do Egito. As pessoas se perguntam, e nem os engenheiros, os melhores engenheiros do mundo hoje, e me falta um minuto, não conseguem explicar as construções da pirâmide do Egito. Tem um templo na Índia, que meu amigo Karun, aqui indiano, nós estamos internacionais, o Karun é indiano, me foge o nome, eu posso buscar, inclusive, enquanto nós estivermos aqui. Tem um templo na Índia que ele foi esculpido, seu Ernesto. É uma pedra bruta que ela foi esculpida de cima para baixo. E você tem um templo lá gigantesco que foi talhado uma pedra. Não sei se hoje em dia se tem tecnologia para fazer isso. Como é que se fez há milênios atrás? Assim, existem hoje fósseis que são encontrados. A antropologia, não. Quem faz o estudo hoje de antropólogos, não. Que faz escavações, gente, me fugiu aqui o nome agora de quem faz Paleontólogos. paleontólogos e Arqueólogos. Arqueologia. arqueólogos. A arqueologia, a paleontologia hoje já tem uma série de crânios alongados, né? Enfim, se a gente for às tábuas sumérias, hoje muito do que as religiões, não só o cristianismo fala, está lá descrito das tábuas sumérias, mas enfim, para respeitar o tempo e os 3 minutos a mais que eu pedi, eu paro por aqui e digo-lhes, ao meu ver, é necessário a gente fazer um grande entrelaçamento de saberes para entender algumas coisas que estão acontecendo e estão vindo à tona. E o poder, ele reside nas perguntas. E, sobretudo, nas perguntas que nós fazemos a nós mesmos. E hoje, com a rede mundial de computadores, com inteligência artificial, nós temos elementos suficientes para não nos deixarmos levar e sermos conduzidos como gado, me desculpem o termo, como massa de manobra. Nós, seres despertos, sobretudo quem está atrelado e ligado ao grande círculo branco, ao trevo sagrado, né, tem esse compromisso em buscar a verdade, né, em buscar acessar o que é dito para além do convencional e do trivial que é compartilhado com a maioria de nós. Então, esse ponto reflexivo que eu queria deixar para vocês, queridos irmãos, porque isso vem assim, me inquietando muito. Eu venho observando uma série de acontecimentos, e se a gente busca, faz assim, um pequeno movimento para buscar, a gente começa a escarafunchar e encontrar uma série de elementos que mostram hoje o que está acontecendo, né? E que não é algo à toa, não é algo desconectado. A gente está tendo algo aqui no Rio Grande do Sul. Como é que a gente pode explicar uma inundação também em Dubai, no meio do deserto, uma cidade que foi construída no meio do deserto? Está acontecendo na Itália, está acontecendo no Japão, né? Está tendo inversão de polos magnéticos na Terra. Então, uma série de outras coisas que a gente precisa analisar e refletir para que nós não possamos ou não nos deixemos ser conduzidos ou enganados pelo governo oculto, pelo GO, digamos assim, pelo GO. Ah, Guto, o que é o GO? Se me chamarem ou me convidarem depois, a gente pode conversar a respeito, né? Mas, obviamente, existe alguém que orquestra isso tudo aí nos bastidores, né? E que transcende a política. Muito obrigado, meus irmãos. Eu queria deixar, na verdade, eu não quero aqui apresentar verdades. Eu quero apresentar possibilidades para que cada um vá buscar. Inclusive, quando eu estava falando, eu estava observando aqui alguns franzidos de testas, alguns discordares, alguns balançar meneios de cabeça, mas não é sobre isso. É sobre simplesmente nós sairmos de uma condição de recebermos, sobretudo do convencional, da mídia tradicional, né, dos bombardeios de mensagens em grupos que nós e muitas vezes a gente filtra aquilo, ou melhor, a gente não filtra aquilo, a gente absorve.
E o grande convite aqui é que nós possamos parar, pensar, entender e, sobretudo, nos colocar numa posição como Mahatma Gandhi nos convidou a agir, de sermos a mudança que efetivamente nós queremos ver no mundo. Então, para que nós possamos agir de tal forma, é preciso que, sobretudo, nós despertemos e entendamos de fato o nosso papel aqui, que definitivamente não é acordar para ter que trabalhar, para voltar no final do dia cansado, para dormir, para no outro dia acordar e no final do mês pensar em pagar conta, em pagar boleto. Não é só sobre isso. A vida é muito mais do que isso. E o momento nos convida a fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Obrigado, Guto. O Trevo Sagrado, a Ordem Maçônica agradece hoje, no dia 17/5/2024, você ter separado um tempo para dedicar à nossa causa. Gratidão a você.